Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs presentes. Quero saudar a cada um e àqueles que estão acompanhando este culto à distância, pela internet, onde estiverem, com a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos, assentados como estão, a abrirem as suas Bíblias em 1 João, para fazermos a leitura do versículo 9 a uma só voz. 1 João, capítulo 1, verso 9. Leiamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Agora, em atitude de oração, quero convidar os irmãos a estarem orando silenciosamente, colocando as vidas, o viver, os planos, os projetos diante de Deus neste momento, e mais especialmente intercedendo pelo nosso pregador desta noite, para que a mensagem que Deus tem que através dele nos trazer, para que sejamos todos abençoados. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste momento, com o propósito de nos colocarmos diante do Senhor para prestarmos esse culto de louvor e de adoração. Queremos clamar a Tua presença, a Tua unção sobre nós, sobre nossos corações, para que as nossas manifestações diante do Senhor sejam aceitáveis e sejam para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós te louvamos por cada família que aqui está. Tu conheces a cada um de nós, Tu conheces aqueles que estão distantes, mas ouvindo esta palavra e participando deste culto, para que todos sejamos abençoados e guardados pelo Senhor. Pedimos em favor do mensageiro desta noite, clamamos que o Senhor o tome nas Tuas mãos, unja o Senhor Deus com o Teu Espírito de maneira maravilhosa, para que as nossas vidas sejam mais e mais abençoadas e sejam fortalecidos para a caminhada que temos que fazer ainda nesta terra. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Conjunto Plenitude.
Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, é com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite e podemos servir ao nosso Senhor. E devemos fazer com a convicção de que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Essa semana passada, estávamos reunidos, nosso Conselho de Missões, para definir o orçamento dos nossos missionários para o ano que vem, e ficamos felizes de toda a contribuição da igreja, de tudo como a igreja tem participado com seus dízimos, ofertas, e podendo ajudar, então, tantos missionários aí no Brasil, ao redor do mundo. Então, nos alegramos muito naquela noite, com a perspectiva de aumentar, né, o número de missionários para esse próximo ano. Louvado seja o nosso Senhor por isso. E esse é o momento de nós dedicarmos a Deus parte dos nossos bens, como uma expressão bem clara da nossa submissão, da nossa confiança, da nossa fidelidade ao Senhor. Eu queria ler, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19. É uma exortação que o apóstolo Paulo passa a Timóteo, para que Timóteo ensine a igreja. E nós o fazemos também no nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19. E a palavra diz da seguinte maneira: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Um texto muito rico e dirigido aos ricos, né? E no nosso país, nós que moramos nesse plano piloto e adjacências, podemos ter a certeza de que nós fazemos parte de uma faixa alta de pessoas que ganham mais, vivem num metro quadrado caro, né, um dos mais caros do Brasil, mas isso não importa. O que importa é a nossa confiança em Deus, a nossa generosidade, a nossa certeza de que devemos praticar boas obras e generosos em dar e prontos a repartir. Então, meus irmãos, no nosso envelope de dízimos, tem o dízimo, há também uma parte que é para o Conselho de Missões, tem outra parte que é para o Maná Fraterno, que a Junta Diaconal administra para famílias mais necessitadas que buscam a nossa igreja. Então, são várias maneiras de poder praticar esse texto que lemos. Mas, acima de tudo, é a nossa confiança em Deus e a nossa obediência à palavra do Senhor, podendo trazer, então, os nossos dízimos e ofertas. E eu convido a igreja, queridos, a cantarmos o hino 64. E, enquanto cantamos, nós vamos consagrar os nossos dízimos, ofertas, no altar do Senhor. Os diáconos estarão aqui à frente
e vamos entregar com obediência e generosidade. Cantemos. Amém, meus irmãos. Vamos nos sentar, por favor. Quero, antes de iniciarmos o nosso louvor, os cânticos, gostaria de apresentar alguns dos nossos visitantes, e eu começo no cantinho aqui, com a nossa irmã Isa, que é a esposa do pastor Iago. Está aqui, fique em pé, por favor. Isso. Esteve também no acampamento, juntamente com seu esposo, ele foi preletor, no acampamento com 160 jovens, acho que foi o recorde, né? E também foi muito, o pastor disse que os nossos jovens são crentes, então fiquei feliz também, né? Isso. Então, meus irmãos, seja bem-vinda, Isa, Deus te abençoe. Pastor Helder e família, onde estão? Ali, pastor Helder, Aline, sejam bem-vindos também. E a Ana Cristina, que também nos visita, onde está? Aqui,
Seja bem-vinda também. Eu vou pedir a família do pastor, vou pedir a Isa também, a Ana Cristina, e se tem algum outro visitante conosco, que eu não tenho o nome. Eu queria que ficasse em pé e vou pedir à igreja que expresse o carinho e a alegria que temos em receber os nossos visitantes. Mais alguém? Um jovem lá na minha direita. Isso, ali também. Nos alegramos com a presença, a visita dos irmãos. O jovem que está nos visitando lá na direita, eu queria que depois passasse ali no nosso espaço de boas-vindas e receba o nosso presente, tá bom? É uma lembrança da nossa igreja. Nós vamos, neste momento, meus irmãos, louvar o Senhor. Possamos fazer com alegria, com devoção ao nosso Deus. Glênia. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre a palavra do Senhor para nós. Estivemos no domingo passado, num momento tão importante e num período tão importante, lendo palavras de pessoas, promessas, planos de pessoas. Ao mesmo tempo, nós estamos numa época do ano em que nós muitas vezes já nos vemos lá no ano seguinte, planejando, buscando, pensando, sonhando, escrevendo. Mas nós temos a palavra do Senhor, que não falha. A palavra diz que o Senhor, Ele não se esquece das suas promessas, pelo contrário, Ele sempre se lembra. E Ele nos ensina e nos lembra em todo o tempo que o nosso trabalho é descansar nele. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Ele nos diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. Da sua aliança, pelo contrário, Ele sempre se lembra. E como o salmista diz, nós podemos anunciar à noite, celebrar a sua fidelidade. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar. Vamos com as nossas palmas.
sua voz. Pouca comida alimenta uma multidão. Os cegos vêm com um simples tocar. Todos os dias os lírios vestidos são. Sua palavra me ensina a inteiramente me entregar, a confiar de todo o coração, a derramar-me em seu altar. Soberano é o nosso Deus, a minha vida em suas mãos está. Com atenção olha os céus, e aquilo que eu preciso Ele dá. Não preciso preocupar, tudo pro meu bem coopera, o Senhor fará. Ele fará. Mas se abre ao som da sua voz, pouca comida alimenta uma multidão. Os cegos vêm com um simples tocar. Todos os dias os lírios vestidos são. Sua palavra me ensina a inteiramente me entregar, a confiar de todo o coração. Derramar-me em seu altar. Soberano é o nosso Deus, minha vida em suas mãos está. Não olha os céus, e aquilo que eu preciso Ele dá. Não preciso preocupar, tudo pro meu bem coopera, o Senhor fará. Ele fará. Soberano é o nosso Deus, a minha vida em suas mãos está. Com atenção olha os céus, e aquilo que eu preciso Ele dá. Não preciso preocupar, tudo pro meu bem coopera no verbo Senhor. Tudo pro meu bem coopera no verbo Senhor. Tudo pro meu bem coopera no verbo Senhor fará. Ele fará. Ele fará. Ele fará. Amém? O Senhor faz todas as coisas se nós podemos confiar no seu amor que nunca falha. Vamos com as palmas? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O que Ele é, Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vamos cantar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos cantar. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, ó vem, ó vem. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos por ti. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos orar. Ó Pai, clamamos, cantamos, vem Jesus. Obrigada, Deus, porque nós podemos confiar na Tua palavra, porque o Senhor sempre se lembra da Sua aliança. Obrigada, Pai, porque o Senhor diz que o Senhor é quem dá quando nós entregamos ao Senhor. E podemos celebrar o Teu amor que não falha, podemos celebrar a Tua soberania, Deus. Podemos celebrar o Teu amor, as Tuas promessas, tão vivas em nós, Pai, ainda que algo aqui na nossa peregrinação, Pai, venha tirar os nossos olhos ou venha fazer alguma sombra, nós podemos sempre olhar para o Senhor, olhar para as Tuas promessas e encontrar esperança, encontrar confiança.
Ó Pai, por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos nessa noite, te exaltamos. Podemos confiar em Ti em todo o tempo. Obrigada porque Tu és o Deus da nossa confiança. O Deus de todo louvor, de toda honra em toda a terra. É o Deus da nossa confiança. É o Deus em quem podemos confiar, é o Deus em quem podemos colocar a nossa esperança. Levantamos, Pai, as nossas vozes, os nossos corações, as nossas mãos ao Senhor. Não apenas nesse momento, Pai, mas durante todo esse culto e nas nossas vidas. Que o Senhor receba, Pai, que seja agradável ao Senhor. Porque fazemos isso, Pai, com o nosso coração, mas principalmente no nome, na mediação de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos repetir todos? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Este momento é o momento em que as crianças nos deixam a sós neste tempo. Elas vão para um ambiente próprio, adequadamente preparado, para que elas recebam ali a mensagem também igualmente adequada para a idade delas. Crianças de até 10 anos. Inclusive, entre os visitantes, porventura existe alguma criança, também é convidada a vir e a participar. Crianças até 10 anos estão convidadas a estar aqui à frente neste momento. Agora nós vamos orar, as crianças fiquem quietinhas, atentas ao que nós estamos falando. Nós te louvamos, Senhor Deus, por este momento tão precioso, tão agradável, tão alegre, como parte deste culto. Nós te agradecemos por essas crianças, por cada uma delas, por suas famílias, seus pais, as famílias onde estão inseridos. Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por eles. E clamamos a continuidade das Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada uma dessas crianças, para que elas cresçam, não somente em estatura, mas em sabedoria e graça diante do Senhor. Te louvamos pelas famílias, te louvamos pelos dirigentes desse departamento infantil e rogamos a continuação das Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre todo este povo do Senhor, que cresce e que se desenvolve para o louvor da Tua glória. Abençoa mais e mais esta igreja, Senhor Deus. Derrama bênçãos especiais sobre cada um de nós, para que a nossa perseverança seja no sentido de louvar e glorificar o Teu nome e andar na Tua presença em novidade de vida. Abençoa-nos sim e guarda-nos, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? As crianças podem ir.
Os irmãos, tenho a honra e a alegria de apresentar nesse momento, vou chamar ele de reverendo. Ele é pastor batista, mas hoje ele vai ser chamado de reverendo. Amém. Reverendo Iago Martins, ele é pastor da Igreja Batista Manaim, em Fortaleza. É um cearense, Dona Isa também, né? Isso, 2 cearenses. E ele já esteve aqui outras vezes, foi o preletor no acampamento da nossa mocidade e queria recebê-lo com muita alegria e com certeza de que Deus há de sempre abençoar o seu ministério. E vamos orar, meus irmãos, pela vida do pastor. Senhor, muito obrigado, porque podemos com liberdade abrir a palavra do Senhor e estudar aquilo que o Senhor tem hoje, nessa noite, para os nossos corações. Mas que o Senhor, com teu Espírito Santo, abra também a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, não de forma teórica, mas que haja compromisso no nosso coração para realizarmos aquilo que é a tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar com os irmãos mais uma vez, em torno da palavra de Deus, para a gente meditar juntos a respeito do que Deus tem a nos dizer. Eu os convido a abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, vai ser nossa leitura de hoje. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós agradecemos pela oportunidade de sermos abençoados pela Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor tem nos guiado com a Tua santa voz. Deus, existem muitas vozes no mundo, mas as ovelhas conhecem o timbre do seu pastor. Então, Deus, oro para que Teu Santo Espírito nos guie nessa noite, e que Teu santo poder, Deus, alcance nossas mentes, para que possamos entender e aceitar a Tua palavra, toque nos nossos corações, para que possamos amar a Tua verdade, e que mova nossos pés e mãos, para que sejamos ágeis na obediência da Tua lei. Que nessa noite, Deus, o Teu Espírito sopre e nos guie de acordo com o Teu interesse.
Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. O que é que te deixa ansioso? Talvez algumas coisas já estejam fervilhando na sua cabeça. Talvez você tenha feito o Enem hoje de manhã e você está muito ansioso, não é? E algumas coisas na vida tiram a nossa paz por algum momento. Às vezes algum contrato que você tem que assinar, talvez alguma questão familiar, alguma coisa de saúde, alguma prova ou algo que você quer resolver logo. Às vezes a ansiedade é o interesse que algo bom que está prometido para o futuro chegue logo. Às vezes a ansiedade é o medo que algo ruim que provavelmente virá chegue. A ansiedade às vezes vem porque nós estamos querendo que logo surja a solução de certos problemas que parecem intransponíveis agora. Em certo nível, eu acredito que nem toda ansiedade é necessariamente pecaminosa. Às vezes é comum que a gente queira que alguma coisa chegue logo. Algumas ansiedades são boas. Você está prestes a se casar, você está prestes a fazer uma viagem, e você está ansioso, querendo que aquilo venha logo, porque é algo que você deseja muito. Mas Filipenses 4 é um texto que fala sobre uma ansiedade que não é conveniente aos santos. É aquela ansiedade que rouba a alegria. É comum que a gente tenha certas ansiedades por causa das estruturas das nossas vidas modernas, mas é incomum que um homem cheio do Espírito Santo sofra daquela ansiedade que rouba a sua alegria em Deus. O maravilhoso de Filipenses 4 é que, por mais que ele diga que certa ansiedade não convém aos santos, ele passa mais tempo nos apresentando curas para a ansiedade do que nos condenando por sermos ansiosos. A gente, muitas vezes, como pregadores, acaba passando mais tempo ensinando como algo é pecaminoso e errado do que transmitindo cura para os erros que muitas vezes nós praticamos. E Paulo não é como um pregador legalista. Paulo apresenta o erro, mas Paulo passa mais tempo nos dando a cura. Em Filipenses 4, Paulo parece nos apresentar 5 remédios contra a ansiedade pecaminosa e 5 formas pelas quais nós, como cristãos, podemos vencer aquela ansiedade que tira a nossa alegria em Deus. A gente leu no verso 4 um mandamento poderoso de Paulo sobre a nossa vida interior. Ele diz no verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. É um mandamento de Paulo que nós sejamos alegres. E se é mandamento de Paulo na palavra, é mandamento de Deus ao seu povo. Nós adoramos um Senhor que está preocupado com a nossa alegria. Um Senhor que deseja que nós sejamos felizes nele. Nós não temos um Deus que nos trouxe a um caminho de alto flagelo. Nós não seguimos um Senhor que acha que é mais grandioso que vivamos chorosos pelos cantos. Um Deus que condena a festividade, a alegria, o gozo, a vida exultante diante das grandezas de tudo aquilo que Ele nos dá. Louvamos um Deus que quer que você seja feliz. Louvamos um Deus que deseja que você seja alegre. É maravilhoso que o caminho da redenção não seja necessariamente um vale de lágrimas. Muitas vezes choramos, muitas vezes sofremos. Os convites ao Evangelho são convites que têm uma linguagem muito dura. Mateus 16 fala de morte, de cruz, de seguir a Cristo em um caminho de autonegação. Mas é no meio do sofrimento e é no meio da dificuldade que a vida cristã geralmente acarreta que nós encontramos um Deus que promete um caminho de alegria. E como poderia ser diferente? Nós temos um Deus soberano, um Senhor providente, um Cristo que morreu na cruz para nos livrar do caminho do pecado e do caminho da morte. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos alegres. Mas, infelizmente, o mundo à nossa volta nos cerca, as preocupações da vida são espinhos que muitas vezes impedem que a árvore da fé floresça e nós não conseguimos viver a alegria que Cristo promete para nós. A gente passa algum tempo olhando para os ventos que tiram os nossos olhos do foco em que eles deveriam estar, e ao invés de olharmos para o Cristo, nós olhamos para as ondas e afundamos na falta de fé. Nós perdemos a alegria e a fonte infidável de delícias que está à destra de Deus. É normal que, como pecadores, nós não consigamos ser sempre alegres. O pecado faz com que a gente erre, com que a gente fale, com que nós não conseguimos ser santos. E ser santo é também ser feliz. Ser santo é também ser alegre.
Parece teologia da prosperidade, não é? Parece que tudo vai dar certo na sua vida e você vai ser uma pessoa sempre sorrindo, sempre feliz, que nunca vai estar para baixo. Às vezes a gente vai estar para baixo, às vezes as coisas vão ser difíceis para a gente, mas o próprio Deus nos fornece remédios, tônicos, para fazer com que vençamos as dificuldades que tentam roubar a nossa alegria. É por isso que a gente lê no verso 6, Paulo dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O interesse de Deus é que a ansiedade não faça parte de quem nós somos, que a ansiedade não consuma a nossa alma ao ponto de nos roubar esse alegrar-nos sempre no Senhor. O problema, e esse é um dos grandes desafios hoje do mundo do aconselhamento pastoral, é que a gente vive numa época em que muitos pecados e que muitas falhas morais são tratadas como distúrbios. E se você chegar em alguns médicos com problema de ansiedade, alguns vão achar que o seu problema vai se resolver com medicação. E a medicação, ela muitas vezes é poderosa para tratar o seu sintoma. E às vezes, com a medicação certa, você consegue vencer certas crises de ansiedade. Mas a medicação não é o Espírito Santo. E a medicação pode resolver sintomas, ela não pode resolver raízes e origens interiores que muitas vezes causam a ansiedade. É por isso que muitos vão dizer que a medicação só não resolve. Você precisa de terapia, você precisa de outros tratamentos que lhe ajudem a entender o seu interior, para você criar novos repertórios, para você conseguir abrir suas gestalts e para você conseguir de alguma forma se compreender e descobrir os motivos pelos quais acontece o que acontece na sua vida. A questão é que a palavra de Deus fornece curas que muitas vezes o remédio não pode dar, que muitas vezes uma sessão não pode lhe fornecer. Há curas sobrenaturais para doenças da alma que são fornecidas pela palavra de Deus. E o nosso texto nos dá pelo menos 5 delas. Se você acompanhar então a leitura comigo, a gente vê no verso 6 a primeira cura que Paulo oferece à ansiedade, que é a oração. A oração é um instrumento de Deus para nos ajudar a vencer aquela ansiedade que tira a alegria. O verso 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. O caminho contrário que a gente deve seguir, contrário ao caminho da ansiedade, é o caminho que diz aqui: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao contrário de estarmos ansiosos, nós devemos estar em oração. Ao invés de estarmos sendo consumidos pelo medo do futuro, nós precisamos estar entregando a Deus os nossos medos de joelhos. Muitas vezes nós morremos em ansiedade, e uma ansiedade paralisante, porque nós ainda não falamos com Deus sobre aquilo que nos deixa ansiosos. Porque nós ainda não entregamos a Ele de joelhos e colocamos nas mãos dEle o nosso futuro e aquilo que nos deixa consternados de alma, que nos deixa maus interiormente. Tem um velho hino que a gente canta: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E nós muitas vezes não conseguimos ter paz interior porque nós não somos homens de oração e mulheres de oração. Muitas vezes o que a gente faz é pedir que os outros orem por nós. A gente coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja falando sobre nossas dificuldades, a gente desabafa com uma amiga, a gente fala para o terapeuta, e a última pessoa que nós procuramos é o Deus vivo, que nos promete paz e consolo quando nós estamos diante dele. Irmãos, não tenho como lhe explicar a paz e a graça e o gozo e o refrigério que toma conta da sua alma quando você se despeja diante de Deus. Quando você entrega a Deus as suas dificuldades, quando você conta para Ele em detalhes que você não teria coragem de contar para ninguém, sobre suas ansiedades e os seus medos. Quando você abre a boca para falar com Ele, há um Deus que sabe tudo, há um Deus que conhece tudo, há um Deus que você está frágil, nu, aberto diante dEle, que conhece o teu coração, e esse Deus está esperando que você se prostre diante dEle para estabelecer um relacionamento, para que você use Ele como o teu porto seguro. Há um Deus disposto a lhe dar paz e a lhe dar felicidade através da escola da oração.
os vossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante dele. Não é só contar um pouquinho. Paulo fala de fazer os nossos pedidos plenamente conhecidos por Deus. Deus tem que saber tudo. Você tem que contar tudo. Você tem que abrir seu coração. É um relacionamento de intimidade, de sinceridade profundo, daqueles que você só tem com seus amigos mais íntimos. E Deus está disposto a ser um amigo para você, e ser alguém que vai ouvir você, e a ser alguém que vai dar ouvidos à sua ansiedade. É incrível que nós tenhamos um Deus que está disposto a ouvir tudo sobre nós. Eu tenho certos amigos, certos colegas, que são pessoas importantes, e eu não tenho coragem de ligar para eles por qualquer coisa. Tem algumas pessoas que eu conheci na minha vida que por algum motivo me deram algum contato, que eu só mando um WhatsApp quando é muito importante. Às vezes quando é questão de vida ou morte, porque eu não tenho intimidade. A pessoa é importante, é uma pessoa inteligente, benquista, eu não posso gastar essa palha falando com ela sem ser algo muito importante. Às vezes você tem uma pessoa que você tem medo de chegar perto, às vezes você tem medo do pastor da igreja, você tem medo do sogro, né? Você tem medo do pai da namorada, você fica meio assustado, né? Existem pessoas que você não fala qualquer coisa. Se você tem o WhatsApp de um presidente, de alguém importante, você não manda um meme de bom dia piscando, né? Você manda coisas que realmente importam. E nós temos um Senhor, um Rei, Criador, que pelo poder de sua voz deu origem a tudo, que deseja que as nossas ansiedades sejam conhecidas por Ele. E Ele diz, pode jogar em mim, não tem problema, pode me dizer, não tem problema. Esse Deus tem interesse em ouvir as suas lamúrias e as suas dores, fazendo com que seus pedidos sejam plenamente conhecidos diante dele por meio de oração e súplica com ações de graça. A oração aqui é definida por Paulo como um ato de suplicar a Deus e de agradecer a Deus. Nós muitas vezes agradecemos pelas coisas boas que Deus nos dá, nós pedimos por aquilo que a gente tem medo de alguma forma não ter, e Deus não se envergonha, Deus não fica chateado se você pedir algo para Ele, Deus não vai ficar com o ego inflado se você agradecer algo a Ele. Deus é aquele que está disposto a receber as dificuldades da sua alma. E a promessa de Deus a pessoas que vivem a vida de oração é que uma paz que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. É uma paz incompreensível. É uma paz que não faz sentido. É uma paz que o mundo não entende. E as pessoas olham para você e esperam que você desmorone. E você é uma rocha. E as pessoas esperam que você vá naufragar e você continua. E as pessoas não entendem, e elas não entendem porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. E o homem espiritual a tudo discerne e por ninguém é discernido. Aquele que vive no caminho de Deus, aquele que vive numa vida de oração, é alguém que recebe uma força da parte de Deus que o mundo não consegue compreender. E que o mundo vai ter que reconhecer que tem alguma coisa diferente em você. E eles vão te consolar e saem consolados. Porque a graça de Deus alcança o seu coração de uma forma inescapável. Você acredita nisso, irmão? Você tem fé nisso? Porque você pode ouvir isso e pensar, mas eu já tentei tanta coisa, pastor. Eu já tentei tanta coisa, eu continuo tendo esse relacionamento ruim com a vida, eu continuo ansioso por tudo, eu continuo dependente de remédio para conseguir viver. Não por um problema bioquímico, não por um problema filogenético, mas simplesmente porque eu não consigo, internamente. E existe, irmão, uma fé que você tem que depositar no Senhor e na palavra de Deus. Ele prometeu uma paz que está além de todo entendimento. A teologia da prosperidade lhe ensina que Deus lhe prometeu um carro do ano, que Deus lhe prometeu uma casa própria, que Deus lhe prometeu saúde, que Deus lhe prometeu que se você determinar, tudo vai dar certo. E geralmente essas promessas são mentirosas. Mas há algumas coisas que a palavra de Deus diz que se a gente pedir, Ele dá. Em Tiago, capítulo 1, diz, por exemplo, que Deus não nega sabedoria a ninguém, se você se ajoelhar diante dEle pedindo com fé. Filipenses 4 diz que Deus não nega paz a ninguém, se você se colocar diante dEle pedindo com fé e depositando diante dEle as suas ansiedades. É um ato de fé encontrar alegria no Senhor. É um ato de fé encontrar vitória para as ansiedades do nosso coração em Deus, em oração. Talvez você precise ficar mais tempo de joelhos. Talvez você precise falar mais com o seu Senhor e encontrar nisso uma fonte inesgotável de alegria e de paz. O segundo remédio que o texto então nos traz está no verso seguinte,
está no versículo 8, e fala sobre os nossos pensamentos. E ele diz no versículo 7: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Paulo traz esse conselho logo após falar a respeito de orarmos e Deus nos dá uma paz que alcança os nossos pensamentos. E ele então fala sobre a forma como a gente pensa. E muitas vezes o motivo das nossas ansiedades estão em uma batalha na mente. E ao invés de nós pensarmos naquilo que é correto, ao invés de nós rememorarmos coisas corretas a respeito da palavra de Deus, a respeito de um Deus que é providente, a respeito de um Senhor que é bom, a respeito de um Deus que nos guia, a respeito da certeza das coisas vindouras, nossa mente acaba sendo enclausurada na mentira, no erro, em coisas que só alimentam a ansiedade no nosso coração. E nós perdemos uma batalha que se dá no nosso modo de pensar. Nós perdemos uma batalha quando a gente dá ouvidos a mentiras a respeito do Senhor, que Deus não está vendo o seu sofrimento, que Deus não está ouvindo o teu choro, que Deus não está ligando para você. E muitas vezes você escuta falsos pregadores que estão aqui dentro. Você é seu principal pregador, você é seu principal pastor. Se você vem na igreja fielmente todo domingo, você escuta no máximo 50 horas, talvez, de sermão por ano. Mas você se escuta falar 24 horas por dia. Você se escuta falar o tempo inteiro, você prega para si mesmo, você pensa o tempo inteiro, você escuta aquilo que você pensa constantemente. E se você alimenta pensamentos que não são puros, não são honestos, não são justos, não são de boa fama, você vai simplesmente dar ouvido àqueles pensamentos que alimentam uma ansiedade dentro de você. E ao invés de você pregar para si mesmo as verdades do Senhor, as verdades da palavra, você prega as mentiras que querem te encerrar num buraco cada vez maior. Você precisa de pregadores melhores dentro de você. Você precisa de pensamentos melhores na sua mente. Quando a gente lê o Antigo Testamento, constantemente se fala sobre guardar a palavra no coração. E para a cultura hebraica, coração não é simplesmente a sede dos sentimentos. Coração era a sede do homem interior, incluía sentimento, incluía a mente. A ideia de separar coração e mente é a cultura grega, é outra coisa. Para o judeu, guardar a palavra no coração envolvia memorizar a palavra. Envolvia guardar intelectualmente, memorizar a palavra do Senhor, memorizar a doutrina, memorizar a verdade, memorizar versículos. Por que não? Uma disciplina espiritual tão esquecida que é memorizar trechos da palavra de Deus. Muitas vezes nós perdemos batalhas na mente porque nós estamos cheios de tanta coisa, nós ouvimos tanta coisa, lemos tantas coisas, e nossa mente é cheia de imagens que não correspondem àquilo que Deus quer dizer para a gente. E ao invés de decorarmos, memorizarmos, internalizarmos pensamentos bons a respeito de Deus, a gente lembra apenas daquilo que nunca vai nos dar esperança. E muitas vezes cremos em mentiras e em inverdades. Você precisa de pensamentos justos, corretos, virtuosos, e que você alimente bons pensamentos na sua mente. Não é pensar positivo, não é pensar que tudo vai dar certo, não é ficar declarando e tomando posse da sua vitória, como se o seu pensamento fosse mudar a realidade externa. Mas o teu pensamento muda uma realidade interna. E você precisa ter certeza da verdade que Deus prega para a sua vida. Você precisa ter fé na sua doutrina. A gente muitas vezes fala que calvinismo, esse negócio de soberania de Deus, são coisas de seminarista, é coisa para EBD, é um negócio que ninguém precisa estudar muito, mas afeta constantemente o modo como você vive. Você ter certeza que Deus é soberano, você ter certeza que Deus é providente, você ter absoluta certeza que Deus é bom e que um Deus bom está no controle da sua vida, é algo que traz uma paz emocional que nada no mundo pode dar. É algo que traz uma paz no seu coração que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, meu irmão. Doutrina correta, a verdade de Deus sendo crida, é algo que dá poder para o teu coração ter paz e força, de uma forma que muitas vezes a gente não consegue de nenhuma outra forma. Doutrina correta não é só uma questão de ortodoxia, é uma questão de ortopatia, é uma questão de ter os sentimentos corretos, não só a doutrina correta. Nós vencemos a ansiedade pensando naquilo que é correto, pensando naquilo que é justo, pensando naquilo que é puro, descartando pensamentos que vão contra a palavra de Deus e cada vez mais nos renovando na nossa mente e tendo cada vez mais da mente de Cristo em nós. Em terceiro lugar,
Paulo coloca como remédio contra a ansiedade bons relacionamentos. E a gente vê isso no versículo 9. Paulo diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo apresenta mais um caminho para encontrar paz, e essa paz aqui está em contraposição com a ansiedade. E ele vai dizer que esse Deus de paz vai estar conosco quando a gente tiver cada vez mais aprendendo, recebendo, ouvindo e vendo e praticando algo que a gente viu em alguém. É isso que Paulo diz. Paulo está dizendo que os filipenses aprenderam, receberam, ouviram e viram algo em Paulo. E convivendo com Paulo, eles encontraram um caminho de paz. É interessante que o povo de Filipe não simplesmente aprendeu coisas de Paulo. O povo de Filipe não simplesmente viu algumas palestras ou alguns sermões. O povo de Filipe viu algo em Paulo. Uma das coisas que mais me constrange no Novo Testamento é a certeza de que sermões são necessários, mas sermões não são suficientes. De que uma igreja nunca pode ter menos que sermões e bons sermões, mas ela sempre precisa ter mais do que bons sermões. Porque muitas coisas não são aprendidas só pela proposição, só pela verdade que é dita. Muitas coisas são aprendidas pelas vidas que nós observamos. Muitas coisas são aprendidas pelos relacionamentos dos quais a gente faz parte. E é vendo pessoas à nossa volta que vivem livres da ansiedade que nós encontramos um caminho livre da perda de alegria. Você precisa se cercar de pessoas que são confiantes no poder de Deus. Quando você estiver passando por períodos em que a ansiedade te constrange, você tem que passar mais tempo com pessoas que tiveram tudo para naufragar, mas continuaram firmes no poder do Espírito Santo. Porque você aprende também por cópia, também por assemelhação. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. É por isso que as amizades às vezes são tão perigosas. Você não aprende a ser uma pessoa irada porque alguém te deu uma palestra sobre como a ira é uma coisa maravilhosa. Você aprende a ser uma pessoa irada porque você convive com pessoas iradas. É isso que Provérbios diz: não conviva com um homem iracundo, porque você pode se tornar iracundo também. É por isso que 1 Coríntios diz que quando você tem más companhias, más conversações, isso corrompe os bons costumes. Por isso que Salmo vai dizer, o Salmo 1, que nós não podemos assentar as rodas dos escarnecedores, porque nós vamos imitar o seu caminho. Nós aprendemos por semelhança. Se você vive rodeado de pessoas contra Deus, e se você não está exercendo influência nessa cultura, você vai estar sendo influenciado por essa cultura. Se você vive perto de pessoas que se desesperam sempre que o problema vem, você vai aprender a se desesperar sempre que o problema vem. Se você vive perto de pessoas que não têm o senso da soberania de Deus, você não vai ser fortificado com a soberania de Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, nada me abençoou mais do que estar perto de pessoas que eram profundamente convictas do poder do Espírito Santo, plenamente convictas de que havia um Deus bom e soberano e que nada na minha vida estava acontecendo por acaso. Das vezes que eu quis desistir do ministério, das vezes que eu quis desistir de agir como crente, das vezes que o pecado me convidou para perto dele, foi estar perto de pessoas que tinham plena convicção do que Deus é e do que Deus faz, que me ajudou a viver uma vida diferente. Quando a ansiedade tenta tomar conta da sua vida, o que você precisa é de pessoas à sua volta que podem lhe ajudar a vencer a ansiedade no seu coração. De preferência, pessoas que venceram a ansiedade nos seus corações e que também estão lutando contra a ansiedade nos seus corações, para que vocês possam cada vez mais se ajudar, se beneficiar, se incentivar, se encorajar todos os dias no caminho de Deus. Você vai fracassar sozinho, meu irmão. Você vai fracassar sem ajuda. A igreja é o ambiente de pecadores, falhos, caídos e quebrados, todos os dias se encorajando e se ajudando no caminho da paz. Cada dia mais crendo no poder de Deus e encorajando outros a crer no poder de Deus. Se você está passando por dificuldades no seu coração, a última coisa que você precisa é ficar sozinho. A última coisa que você precisa é de um tempo para você mesmo. A última coisa que você precisa é que não se metam na sua vida. Você precisa estar perto de pessoas que sejam padrão, que sejam modelo. Você tem que caçar homens maduros em Deus. Você tem que caçar mulheres cheias do Espírito e grudar na perna delas, e se abraçar e não sair de perto, e importunar, para ir de novo na casa deles, para conversar mais um pouco, para aprender, para descobrir, para ver como é que funciona
uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu posso passar horas falando, e você pode acreditar que é uma possibilidade teórica, mas é quando você vê a palavra acontecendo na sua frente, em vidas sendo transformadas, em lares sendo construídos, em corações outrora ansiosos e corações que tinham tudo para estarem destruídos, confiantes no Senhor, é que sua fé é fortalecida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós cremos ainda mais naquilo que ouvimos quando a gente vê outras pessoas que ouviram, praticaram e viveram para nos fortificar no caminho da verdade. Você precisa estar perto de pessoas que lhe movam no caminho da fé. Em quarto lugar, a gente vê no versículo 11, Paulo está falando um pouco sobre as ofertas que ele recebeu da igreja de Filipe. Paulo era um missionário e precisava receber ofertas para continuar como missionário. Em alguns momentos, Paulo recusou receber ofertas de algumas igrejas porque ele entendia que aquilo ia ser prejudicial para o seu relacionamento com algumas comunidades, principalmente igrejas muito problemáticas. E Paulo teve que trabalhar como missionário. Mas o normal é que Paulo recebesse ofertas. E Paulo recebe uma oferta da igreja de Filipe. E ele diz no verso 11 que estava muito feliz por ter recebido essa oferta, mas não estava feliz porque ele estava precisando de oferta. Ele diz: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. O quarto remédio, irmão, contra a ansiedade é a satisfação. É aprender com Paulo a estar satisfeito com o que você tem e com a circunstância onde você está. Paulo está feliz de ter recebido a oferta, mas ele não estava feliz porque ganhou um pouco mais de recurso. Ele estava feliz por causa do que aquilo significava para a propagação da verdade do reino, o que aquilo significava sobre o coração dos irmãos de Filipe, mas ele diz que estava satisfeito em toda circunstância. Paulo não estava ansioso porque Paulo estava satisfeito. Ele diz que estava satisfeito em qualquer circunstância que ele se encontrasse. Ele diz que sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Essas palavras de Paulo são, de longe, uma das coisas mais sobrenaturais que a gente encontra no caminho da fé. É o fato de que nós estamos satisfeitos, tendo comido muito ou pouco. Que nós devemos estar satisfeitos, não importa em que circunstância de vida Deus nos coloque. Se nós temos certeza que foi Deus quem nos colocou, não importa. Paulo poderia ter muitos recursos, Paulo poderia ser rico, Paulo poderia comer do bom e do melhor, Paulo estaria satisfeito. Ele não teria vergonha de ter recursos, ele não teria vergonha de ter posses. Mas ao mesmo tempo, se Paulo estivesse faminto, se Paulo estivesse mal vestido, se Paulo não tivesse a certeza se teria o que comer no fim do dia, se Paulo não tivesse onde dormir, Paulo continuaria igualmente satisfeito. O que Paulo está dizendo é que seu sentimento de satisfação não dependia das circunstâncias. O seu sentimento de satisfação interior não dependia do fato dele ter ou não motivos externos de satisfação. Paulo não está dizendo que nós vamos ter sempre paz externa, mas ele está dizendo que se nós crermos naquilo que a palavra de Deus diz, nós teremos sempre paz interna, de que ainda que as coisas deem errado do lado de fora, sempre vai dar certo do lado de dentro, porque há uma paz que é prometida e um senso de satisfação que é prometido a todo crente, não importa a circunstância. É interessante que Paulo não está glorificando nem a posse nem a escassez. Para Paulo, ter muito ou ter pouco é uma mera contingência da existência presente. O que importa era uma satisfação que Deus deu no seu coração. Muitas pessoas têm personalidades diferentes e precisam aprender com um ponto ou com outro da vida de Paulo. Deixa eu dar uma ilustração para lhe ajudar a entender isso. Quando eu comecei a viajar com a minha esposa para pregar, a gente era recém-casado. Eu tinha 21 anos. E a gente começou a viajar junto para levar a mensagem do Evangelho
em algumas igrejas. E a gente, recém-casado, eu recebi um salário de missionário, a gente era durão, certo? A gente era durão. E quando a gente viajava, as igrejas costumam ser muito generosas. Então os irmãos levavam a gente para restaurantes caros, né? E pegavam a nossa comanda, né? E pagavam a conta no nosso lugar. A gente dormia em lugares muito agradáveis, né? Em hotéis, às vezes, muito chiques e coisas assim. A gente nunca pediu nada, mas as igrejas sempre são muito generosas, né, com os pregadores que convidam. Isso é uma coisa muito boa. E eu e minha esposa, a gente sempre teve um relacionamento muito diferente com isso. O meu problema é quando eu voltava para casa. Depois de 3 dias de riqueza, né? Dormia no hotel, frigobar ali disponível, comia em restaurantes caros, eu enchia meu prato, né, coisa maravilhosa, procurava o mais caro que eu não comia, colocava no pratinho, o pessoal pagava, aí voltava para casa. Aí voltava para minha cama de R$300, que durou 2 anos, o catador não quis a minha cama, eu tentei dar para ele, ficou na casa lá, que eu fui embora. Ia voltar comendo do dogão da esquina, e eu ficava, oh Deus, era tão bom, aqueles 3 dias de posses, né? Minha esposa era o contrário. Minha esposa não conseguia curtir a viagem. Ela pensava, eita, mas tanta comida, mas tanta coisa, cara, olha onde a gente está, é tão chique isso aqui, a gente não merece isso aqui. E ambos, tanto eu quanto minha esposa, éramos igualmente pecadores no modo como a gente se relacionava com a vida. Eu não conseguia ficar satisfeito na miséria, né? E não era bem miséria, mas para a ilustração fica mais legal com um pouco de drama, né? Eu não conseguia ficar bem na miséria. Ela não conseguia ficar bem no luxo, né, quando as coisas boas surgiam. E muitas pessoas são assim. Alguns, quando falta, murmuram. Alguns, quando falta, logo acham que Deus está abandonando. E quando falta, não conseguem encontrar satisfação no Senhor, nesse momento em que tem pouco. Outros não conseguem ter paz no coração quando Deus prospera. Outros não conseguem glorificar o nome de Deus quando sobra. E acabam ou deixando subir a cabeça as posses, ou se sentindo inadequado para as posses, e acabam ficando mal diante daquilo, tendo vergonha daquilo que tem. Quando alguém diz, rapaz, um carro novo, e tem logo que pedir desculpa. Ô, rapaz, eu parcelei, eu financei tantas vezes, não, tal. Você tem que ficar pedindo desculpa pelo que tem, não é? E a gente vive, isso são todos sinais de que a gente vive de forma muito errada com a vida. Muito errada com a vida. Se não tem, ou se tem, isso importa muito pouco. Se você é rico ou se você é pobre, importa muito pouco para aquilo que Deus quer fazer no seu coração. Se você vive em abundância ou em escassez, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz se você anda de ônibus ou de Ferrari, tanto faz. Tanto faz se você usa ternos importados, se você anda de chinelo, tanto faz para aquilo que está dentro do seu coração. Tanto faz para a alegria que Deus pode te dar. Tanto faz para o que Deus pode trabalhar dentro de você. Deus quer te dar um senso de satisfação que é independente das suas condições externas. Você pode ter sobrando, você pode estar devendo, tanto faz, porque há uma graça, há um senso de satisfação, há um senso de gozo e de alegria que o mundo não entende, que as circunstâncias não alteram. Eu fiquei muito impressionado quando eu era adolescente, e os professores de geografia e de história me falavam sobre o grande crash de 29 nos Estados Unidos, em que pessoas eram milionárias, então perdiam tudo da noite para o dia e pulavam do alto dos prédios, né? E eu ficava pensando, como filho de uma família pobre, que, meu Deus, esse cara pulou do prédio porque agora ele é igual a mim, né? Simplesmente porque antes ele não era. E eu ficava chocado com, muitas vezes, o modo como a gente se relaciona com a vida, o modo como a gente se relaciona com o mundo, é completamente dependente das circunstâncias que nos rodeiam. E que se hoje você tem e amanhã não tem mais, e a simples possibilidade de amanhã você não ter, não deixa você dormir à noite. A simples possibilidade daquele contrato não dar certo, não faz você tira a sua alegria de Deus. Se a sua empresa entra em falência, se as coisas começam a dar errado, se a saúde começa a falhar, se os seus relacionamentos começam a romper, se os seus planos não dão certo e logo a paz vai embora, logo você não dorme mais, logo você falta os cultos, logo você para de orar, logo você perde a alegria. E o que Paulo está dizendo é que você precisa de uma satisfação interior que independe das circunstâncias. Se o contrato não der certo, você continua satisfeito. Se o plano não se concretiza, você continua satisfeito. Se você é aprovado ou reprovado, você continua satisfeito.
Você continua agindo para manifestar a glória de Deus no mundo, mas com vitória ou com derrota, o seu coração continua firme naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. E você continua tranquilo, e você continua em paz. Você continua em paz, porque existe uma satisfação que Deus promete àqueles que confiam no plano do Senhor para a sua vida. É por isso que o quinto tônico, na minha opinião, é o mais poderoso, e é aquele do qual todos os outros dependem, que está no versículo 13, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo vencia a ansiedade, porque ele sabia que havia uma força que era externa a ele. Ele sabia que havia uma força que vinha do alto. Ele sabia que havia uma força que o mantinha firme em toda e qualquer circunstância. E Paulo podia passar por tudo, porque havia um Cristo que dava a ele a capacidade de passar por qualquer coisa. Esse é o tipo de frase que a gente coloca na camiseta do ministério, não é? A gente compartilha no Facebook, bota no vidro de trás do nosso Monza 63, né? A gente adora esse tipo de coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a ideia de Paulo não é que a gente consegue fazer qualquer coisa porque Deus nos dá força. Então, porque Deus me dá força, eu consigo passar no vestibular. Porque Deus me dá força, eu consigo um emprego melhor. Porque Deus me dá força, eu vou conseguir galgar caminhos elevados. O que Paulo está dizendo é que ele pode passar pela provação e pela abundância. O que ele está dizendo é que ele pode passar pela fome e pela fartura. O que ele está dizendo é que ele pode passar pela doença e pela saúde. Ele pode passar pelos exames perfeitos, ele pode passar pelo câncer. Ele pode passar pela abundância financeira. Ele pode passar pelo crash, ele pode passar pela falência. Ele pode passar pelo casamento que deu certo. Ele pode passar pelo marido descrente que o abandona. Ele pode passar pela saúde, ele pode passar pelo filho que nasce doente. Ele pode passar por tudo. Ele pode passar por tudo porque existe uma força muito maior, muito além dele e que não depende dele. Porque se a nossa força dependesse da nossa capacidade moral de tomar desses tônicos, se dependesse do nosso poder de agir corretamente, quem de nós seria suficiente para essas coisas? Mas é porque existe uma força que vem do alto, é que Paulo conseguia passar por tudo. É porque existe uma força, meu irmão, que lhe está disponível. É porque existe uma força, minha irmã, que está diante de você, que você consegue tudo, que você pode tudo, que você aguenta tudo, que o mundo pode pesar sobre as suas costas, mas é Cristo quem carrega no seu lugar o peso da vida. É Cristo quem carrega no seu lugar o peso da ansiedade. É porque Paulo sabia que havia um Deus que enviou seu Filho, que morreu na cruz para abrir um caminho de paz com um Deus vivo. Um Deus que morreu na cruz para levar os seus pecados. Um Cristo que apagou o contrato de dívida entre homens e Deus. É porque ele sabia que pela fé agora ele estava limpo diante de Deus, e havia uma justiça de Cristo que lhe estava disponível, que ele sabia que ele poderia passar por qualquer coisa, porque essa vida não é nada, essa vida é um vento, essa vida é uma neblina, essa vida é uma instância, é um tabernáculo de alguns anos, é só algum tempo em que não importa, porque há uma eternidade de glória que nos é prometida em Cristo Jesus. Se nós tivermos um coração firmado em uma glória vindoura que nos é prometida, que independe das circunstâncias dessa vida, a gente consegue passar por tudo naquele que nos dá força. O próprio Paulo diz que cada pequeno sofrimento no tempo presente traz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. De forma que a gente coloca os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, porque o que se vê, o sofrimento, as dificuldades, as más circunstâncias, são coisas transitórias, são coisas passageiras, mas o eterno peso de glória que é reservado a nós, acima de toda e qualquer comparação, é algo eterno, irmãos, é algo que Satanás não pode tirar de nós, é algo que o pecado não pode constranger, ninguém pode mais nos acusar, porque nós já temos uma vida de paz reservada eternamente diante de Deus. Como é que nós podemos perder a alegria nas circunstâncias, por causa das circunstâncias dessa vida, se a única circunstância que importa é eterna e imutável? Como é que nós podemos ficar ansiosos e sem alegria por causa de pequenas coisas da vida presente, se a eternidade nos está disponível
todos os dias em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos dá força. O que é que você tem falhado em tomar? O que é que tem faltado na sua vida para que você esteja vivendo com tanta ansiedade no seu coração? Será que lhe falta oração? Será que lhe falta bons pensamentos? Será que lhe falta bons relacionamentos? Será que lhe falta um senso de satisfação em Deus que nada pode tirar de você? Será que falta a certeza que Cristo está te fortalecendo todo dia através do seu poder e da sua graça? Se você é um crente em Cristo Jesus, você precisa viver isso. Você precisa trazer essas disciplinas para a sua vida, para que você possa vencer todos os dias o pecado da ansiedade que tenta tirar a nossa alegria em Cristo Jesus. Às vezes você vai perder, às vezes você vai falhar, às vezes você, como Pedro, vai tentar afundar, mas há um Cristo que lhe segura pela mão e lhe tira do caminho da ansiedade. Busque-o, ore a Ele, busque a Cristo, e Ele é poderoso para nos perdoar de nossos pecados e nos trazer para um caminho de paz com Ele. Se você não tem esse Jesus na sua vida, eu lhe convido a considerar vencer as tentativas do mundo de levar o seu coração embora. Eu lhe convido a vencer a rebelião do coração, que certamente lhe deixa ansioso com muitas coisas, lhe deixa ansioso com a vida, lhe deixa ansioso com a morte. Eu lhe convido a achar nesse Cristo a força para você viver qualquer circunstância com força, com coragem, com uma resistência que nada nessa vida pode te dar. Se você ainda não encontrou esse Cristo Jesus, pela fé, creia que Ele foi instrumento para perdão dos seus pecados e que Ele é o instrumento para que você agora seja um filho de Deus, guardado por Deus, cuidado por Deus todos os dias. Busque a Cristo, Ele certamente vai fortalecer seu coração. Vamos orar ao Senhor e seguir com o nosso culto. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a Tua bondade e a Tua verdade nos constrangem diariamente. Senhor Deus, nos ajuda a vencermos a ansiedade do nosso coração. Somos fracos, somos falhos, muitos ventos à nossa volta nos constrangem, nos convidam ao desespero. Muitas vezes, Senhor, erramos e caímos e nos deixamos convencer pelas circunstâncias. Mas que o Senhor nos guie, Senhor, e nos dê força. Que a Tua graça, Deus, nos constranja. Que nós possamos cumprir as disciplinas, Deus, que o Senhor nos ensina para vencer a ansiedade, mas que, acima de tudo, a Tua graça nos traga cativos à Tua paz e ao Teu amor. Que o Deus de paz possa habitar no meio de nós e que uma paz, acima de todo entendimento, nos leve para mais perto de Ti. Se nós te louvamos, no santíssimo nome de Jesus. Amém.
Jordana, por favor, coloca uns avisos para mim, antes de orarmos, meus irmãos, rapidamente, algumas coisas que são importantes serem lembradas. O nosso tempo do planejamento, até 10 de novembro, um workshop da Criativa e toda a liderança, 5 de dezembro, e posse das lideranças, 9 de dezembro. Então, vamos ver essa semana, com relação ao planejamento, ao orçamento, a serem apresentados na secretaria da igreja, ok? O Natal na Ponte Social, até dia 9, você pode trazer o presente para o seu padrinho, lá em Santa Luz, no Piauí. Vamos a uma mesa ali, estão recebendo esses presentes, e pode deixar durante a semana na secretaria até sexta-feira. 10 de novembro, sábado, 15h30 aqui, ou 16 horas, lá no Agarran, no hospital, o toque da fé, um momento de evangelização. Aqueles que puderem vir para ir para o Agarran, para que pudesse passar orando nos leitos ali daquele hospital, faça isso. Separe aí esse tempo para você compartilhar da sua fé. E a SAF Nacional estará aqui em nossa igreja para um culto de gratidão pelos 134 anos da Sociedade Auxiliadora Feminina. O culto será aqui na igreja, no sábado, dia 10, às 16 horas, e o pregador é o reverendo Nélio Pontes Quaresma, não é o Quaresma lá da nossa igreja em Bom Jesus, mas estará aqui e vamos compartilhar com alegria, agradecer a Deus por esses anos de trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina no Brasil inteiro. São mais de 50 mil mulheres que fazem parte da SAF. Não virão todas para o culto, não é? Pode passar. O intensivo de discipulado, estamos com esse programa de discipulado, precisamos discipular crianças, adolescentes, jovens, pessoas que estão chegando à nossa igreja. Então nós precisamos fazer um grupo forte e preparado para esse projeto, para esse trabalho. E quem criou essa história de discipulado, meus irmãos, foi Jesus. Então vale a pena, dá certo e funciona. Hoje somos a igreja que foi discipulada e nós precisamos de replicar as orientações do Senhor Jesus. A essência do discipulado cristão, dia 9, sexta-feira à noite, e dia 10, no sábado. Entre no site e ali você pode se colocar como discipulador, ou se você quer ser discipulado ou discipulada, coloque seu nome que alguém entrará em contato com você. Eu não vou avisar mais, porque todas as crianças do Projeto PEP já receberam, a igreja foi generosa e já temos presentes para todas as crianças, é no nosso projeto na congregação do Itapuã, graças a Deus por isso. E jornada, alguns irmãos foram para Santa Luz essa semana, há uma foto também. Isso, ali é o grupo dos que foram daqui com seus padrinhos, com seus afilhados. Então, um grupo que foi uma viagem rápida, 15 horas para ir e eu acho que 16 para voltar, né? De carro, não tem avião para lá. Então, mas foi uma viagem que todos têm compartilhado muitas coisas, e depois vamos ouvir algumas experiências do trabalho ali, de conhecer o nosso trabalho social no Piauí, a Ponte Social. E é só. Vamos orar. E eu quero orar pelo casal querido nosso, presbítero Maurício e a Janete. Essa semana
eles vão para o Canadá, vão ficar alguns meses ali. Então, ele vai encontrar com a sua filha, a Amanda, o Gustavo, membros da nossa igreja ainda, e os 2 gêmeos, Samuel e a Manuela, e a Rebeca, né? A Rebeca também é a filha do Sérgio e da Júnia, também está lá no Canadá com eles, e Maurício e Janete vão para lá. Então nós vamos orar por eles. Eu queria convidá-los aqui à frente, e se você também tem um motivo de oração, vem à frente. Se você sofre da ansiedade que foi falada hoje, e você quer fazer um compromisso de oração, de se colocar satisfeito diante de Deus, venha à frente. Vamos ficar em pé todos, se você quiser, venha e nós vamos orar neste momento. Queria convidar o Alexandre também para vir aqui, com a Diana. Isso, meus irmãos. Vamos colocar nossa vida no altar de Deus. Nós temos que tomar providências sérias quanto à ansiedade. A ansiedade é o mal do século, não é? E por isso, essas orientações, esses remédios que foram apresentados hoje, essa receita, ela precisa ser tomada, ela precisa realmente estar à disposição de todos nós, na presença de Deus. Vamos orar, queridos. Coloquemos a nossa vida no altar do Senhor. Pai Santo, Pai amado, eu quero louvar o Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, preenche as necessidades da nossa vida, do nosso coração. Ó Senhor Deus, louvamos por cada pessoa que esteve aqui hoje, ouvindo, Pai, essa receita tão séria, tão necessária, tão importante nos dias de hoje. Ó Senhor Deus, que possamos buscar esse bálsamo que vem do Senhor, Pai. Humildemente colocamos a nossa vida no Teu altar. Tenha misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias. Ó Pai, as crianças já crescem ansiosas. Os adolescentes muitas vezes estão ansiosos, os jovens, os casais, no início do casamento, a chegada dos filhos, isso traz ansiedade. Ó Pai, tantas situações nesse mundo têm deixado o mundo ansioso, e muitos na Tua casa também, Pai. Por isso nós queremos colocar a nossa vida buscando com fé, ardentemente, todas essas orientações que ouvimos hoje, Pai. E acima de tudo, possamos olhar para o Senhor Jesus, aquele que nos permite viver todas as coisas, boas ou ruins, nos dando força para caminhar, Pai. Pai, nós colocamos a vida de cada irmão aqui à frente, colocamos a vida do Maurício, da Janete, farão falta aqui, Pai, especialmente o nosso Conselho de Missões, a quem eles têm dedicado tempo. Ó Pai, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde na ida, na volta, que o Senhor que eles encontrem os seus familiares felizes,